gente parando, daí não presta para a pessoa. Entra doença aqui, entra doença lá e a gente fica duro e eu gosto de trabalhar. Enquanto eu estou em pé, eu quero trabalhar. Isso aí. Se a gente passa 2, 3 dias fora, assim, sem trabalhar, a gente não sabe mais o que está faltando na gente. E começa a trabalhar, aí passa tudo de novo. Uma terapia, né, tia? É? Uma terapia. Vamos lá ver as flores lá? E a casa aqui? Ah, a casa. Quem reformou essa casa? Quem que teve a ideia Era de... de Antônio Carlos Tem- ali, mas Tem as Mas por filhas. quem foi que teve a ideia de reformar a casa? Nós sempre Eles sempre era para guardaram, reformar, cuidaram. mas como eu falei antes, o dinheiro sempre faltava, daí eu tinha um terreno lá em cima no Faginal. E eu agora, então, arrumei tudo com o terreno, vendi tudo, daí estou vendendo para o meu genro. E daí o genro está mais de vida, ele então, em troca com o terreno, ele reformou. É, porque nós sempre queríamos reformar. Mas o que Muita sobrar, gente daí, dizia, ele paga derruba. para mim. Não. Daí eu disse, não, derrubar não, o suor do sogro é preservado, a casa não é tirada. E as coisas estavam tudo ali sempre, né? É, Faltava só nós dar botamos uma... tudo na casa velha e tudo que eles têm, assim, que estava no sótão guardado, a gente tem que botar para lá, né? Para arrumar tudo, E tá agora tudo está lá. organizadinho, então a gente vai lá E por conhecer. que a senhora dá tanta importância assim para a casa antiga? Eu gosto. Se eu pudesse morar naquela casinha lá, eu morava. Mas ganhei essa aqui para morar, né? Eu sou bem simples, eu me gosto sinto das muito, coisas. muito mais das feliz coisas numa casa simples. simples. É, Uma assim casa, casa dos antiga, uma casa bem antigos, né? simples. Eu não sou de coisas de luxo. E daí é uma recordação dos É. meus avós, do pai e da mãe dele, no caso é a dos meus minha filha, a avós. Terezinha, que é E o... então tá tudo casado ali, com conta, tem toda uma história, né, genro. de vida Ela deles que também é chegaram assim, de aqui guardar. antigamente com tanta dificuldade, lutaram para criar os filhos, para poder dar uma vida melhor para eles. Então isso que eles deixaram foi preservado e está então ali. Então é uma alegria ter tanto para mim como para eles Os assim. filhos, os netos, as os recordações tataranetos, dos mas momentos podem bons. ver tudo, né? As recordações dos momentos bons são todas ali, da vida, né, da família, de toda É uma forma de valorizar o passado, né? É, isso. eu gosto sim de Como preservar. antigamente não tinha assim, fazer fotos. Daí a gente tinha que ir para Florianópolis para tirar ao menos uma foto do casamento. Então aquilo ficou e sobre isso então foi indo. Até E que as fotos que a sogra e sogro tinham, nós guardamos tudo, agora foi tudo arrumadinho dentro de um álbum, alguns em quadros, está tudo lá na casa velha, ali dentro, em álbum, está tudo Aí para assim olhar ficou tudo. preservada, É muita né, coisa, a história é. E deles, agora tem o próximo passo aqui de reforma. o engenho. É, o engenho que nós temos que ainda. Era um trabalho duro é antigamente. pesado ainda. É, que é assim, o engenho porque a era gente fazer o fez melado, labor aí, fazer o se açúcar pode dizer, mascavo, era a farinha. 60 anos a gente trabalhou ali dentro para manter a vida. E daí a gente passou rumo para a verdura. Então a gente não precisou mais do engenho e o engenho foi decaindo. Foi guardado as coisas velhas assim dentro, madeira e... Então está ali. Eles quando tem uma coisa, eles guardam aqui dentro. Então ali está o depósito ainda para guardar. Eu as quero que- ver nós se está queremos arrumar, fazer uma coisa ajeitar. assim, como se estava trabalhando, mas não que trabalha, porque não tem água. porque não A tem água mais foi tudo água. para a verdura. A cachoeira que eu tinha para o engenho, e Cachoeira, daí a cachoeira é tudo para molhar a verdura. Mas era legal de preservar só para manter como memória Isso agora. é o que eles querem fazer, é isso, restaurar ele para ficar só para a memória. É a intenção deles então agora restaurar o engenho. Primeiro foi a casa e o próximo passo então vai ser o engenho. Para ficar mais a parte do trabalho né, deles, foi o sustento esses anos todos, para ficar também preservado, para contar para as futuras gerações. E qual que a gente pode... Será que vamos visitar o engenho, visitar a casa? Vocês nos dão a permissão, podemos dar uma... Podemos ir para casa, podemos ir para o engenho. A gente É o engenho fez ali. de flagra.
E o ano que vem, em julho, a nossa filha vai para a Alemanha de novo. Eles têm uma filha que é freira da Divina Providência. E ela trabalhou já vários anos na Alemanha, porque ela tem conhecimento, ela sabe falar o alemão, então ela sempre é a primeira a ser chamada para ir lá, para fazer parte da contabilidade da congregação. Janeiro ela vai de novo para lá, daí ela volta e em julho ela vai para ficar 5 anos lá. Ela é uma das responsáveis também, secretária-geral da restauração ali Foi tudo guardado depois a montagem. Ela que me fez, o jardim foi tirado tudo, né? Porque tinha muito capim, aquele trevo de baguinha, aí foi tirado tudo e ela que fez o jardim. Tudo de novo. Mas a senhora cuida do jardim hoje em dia? Estou cuidando, as mãos estão ainda, eu estava arrancando muita erva. Ela ainda manda flores hoje para mim lá, eu e a mãe enfeitamos a igreja ainda. Sextas-feiras ela manda vários pacotes lá de flor para mim enfeitar aí do quintal da avó. Essa casa foi... Onde a minha mãe nasceu, é a mãe dele no caso, que é a minha mãe é a irmã do tio. Então a minha mãe nasceu aqui, naquela casinha naquela casinha pequena. Aqui ela morou depois de casada. Depois, quando eles eram mais criadinhos já. Isso, casamento dela. Porque antigamente não tinha esse escalpão perto da igreja para fazer casamento e festa, então era feito nas casas de moradia. É tudo feito lá. Todos os... Tinha o almoço, então. Casamentos, era o almoço e o café da tarde. É um café colonial, típico alemão à tarde. Tinha dança, tocava o gaita, né, tio? Pandeiro, tinha os tocadores da época. Todo mundo festejava na própria casa. Então, vamos lá. Eu só trabalho no hortelã, mexicão, alecrim, esse temperinho ali, o lavanda. Tomilho, outro orégano. Orégano. Eu só trabalho naquilo. Manjericão, alfavaca. A irmã dela também sempre pega 3 vezes por semana aqui. A minha irmã que mora no norte. Também trabalha na roça. Ouvi pegar umas mudinhas que você... Pode ser? Tem quantos anos? Sempre alguma coisa, né, tio? Quantos anos tem a casa? Essa casa ali, eu nem sei agora a idade da Ranilli. É 90, né? É perto de 90. E a idade da Ranilli. A casa sobreviveu. Porque ela não nasceu ali. Mas depois, porque a casinha não estava pronta ainda. Ela nasceu na casa do meu avô. E depois, quando a criança tinha nascido, a casa estava pronta, então eles foram morar ali. E essa casa da frente é mais nova? 45. 45 anos de Não, 45 foi feito. No ano 45 foi feito. Essa aqui vai fazer agora em março 90 anos, essa casinha ali. Era assim, só à mão. Os pedreiros e carpinteiros era só à mão, não tinha nada da fábrica comprado. O tijolo era feito à mão, em casa, no engenho ali, era feito tudo à mão. E antigamente hoje é tudo material pronto, só colocar. É o Museu da Família. Museu da Família. Está aí toda a história da família. Quem é que teve a ideia? Foi a família do tio ali, que eles já guardavam, né, quando estava a família toda, que era da avó, depois que a avó e o avô faleceram, né, eles faleceram com 90 e poucos anos. Eles guardaram no sótão, né, tudo que era deles, que na época eles não tinham condições para restaurar, para, né, reformar como eles queriam na época. Aí guardaram, então agora, com a ajuda dos filhos, conseguiram restaurar e colocar tudo na primeira casinha deles para estar toda a memória da família aí. E por que o senhor acha da importância de preservar a história da família? É para uma recordação para os netos, bisnetos, porque uma coisa assim aguenta anos e mais anos. Porque mais tarde os tataranetos eles vejam que antigamente foi feito, tinha, quem viveu naquela época
como é que era, Era a vida como que também, era. Como talvez a gente não sabe os como. móveis, os utensílios, as ferramentas, né, que são totalmente diferentes hoje, né? Não tem a tecnologia que tem hoje, não, né? Era mais rústico. Então, assim, para eles terem uma ideia de como que era a vida no passado. Para entender hoje, né? A gente entender a nossa vivência hoje, tem que conhecer o passado, resgatar isso lá atrás para poder contar para as futuras gerações. Vamos entrar para conhecer um pouco? Vamos lá. Pode entrar, faz uma croquetinha e vai emendar. Deixa eu pegar aqui de novo. A tia está usando o traje típico alemão. É um traje que a gente confeccionou para o desfile da festa da hortaliça, onde a gente resgata a tradição alemã. Aí ela leva o caldeirão, onde ela já torrou muito café. Pode contar, tia. Como é que a senhora fazia com o café aí? Eu torrava ele até ficar bem touradinho, pretinho, né? Depois a gente moía ele. Aqui tá a máquina de moer café, ó. Aí depois de estar E torrado, também, ele vai pra cá. também é para socar, tá o pilão ali também. E o café de antigamente era melhor que o de hoje? Dizem que hoje em dia tem, não sei como eles fazem, não é tão saudável, dizem, né? Eu parei de torar café porque eu fiquei doente com asma, né? Daí foi proibido. Ele macia muito quando ele tá fica inteiro bom. ainda. Pode ficar ali. Fica ali, imagina. Então, esse ano eu fui desfilar com essa aqui. A outra foi desfilar com essa. Uma foi desfilar com essa máquina. Mas foi segurando a máquina? Sim. É a máquina da sogra. Ela A tem, máquina antiga dela não tá mais ela também funcionando. tem mais ou menos 90 mais. É a máquina dela que ela tinha. Ela né? costurava, porque antigamente era tudo costurado em casa. A gente comprava a peça de fazenda e fazia a roupa em casa. Antigamente praticamente não tinha venda, né? Era tudo feito no quintal, no sítio, né? Precisava uma coisa, a gente tinha que E ir o para Florianópolis. tecido a gente comprava em metros, né? Daí se fazia roupa em casa. Eu também fazia roupa em casa. A minha máquina também está lá dentro. Já fez 50 anos também. Nós fizemos 50 anos esse mês passado, outubro. Maravilha. E a senhora falou que desfila, onde é que é o desfile? Lá embaixo no Rachadelo, onde está perto da igreja, por lá, assim, vem o Ali desfile. no salão paroquial. Um ano nós desfilamos com carinho de mão, com os santos em cima. Outra vez com cestas de flores ou de verduras. Assim, todo ano a gente faz uma coisa, desfile. Assim. É na festa da hortaliça. Isso, festa daí a gente, hortaliça. além de Lá dentro tem mostrar muitas fotos. toda a produção de hortaliças, todo o trabalho da roça aqui, dos agricultores, das agricultoras, a gente também faz um resgate da cultura alemã, né, dos primeiros imigrantes. A gente homenageia os primeiros imigrantes. Então eles sempre participam, eles emprestam então esses utensílios os antigos para a gente usar no desfile. Então tudo que está preservado aqui, a gente leva e mostra para os que nos visitam poder conhecer um pouquinho da nossa história. Legal. A gente confeccionava bonequinhas de hortaliça. Eu não fiquei E só nós pertinho fizemos isso sempre. Bonecas de hortaliça. Aqui nós muitas vezes tiramos o primeiro colocado, depois nós deixamos então para os outros também. Nós parávamos mais. É que os agricultores no desfile, eles montam em cima de uma máquina agrícola, tipo os carros alegóricos do carnaval, aqui eles montam com hortaliça. Então tem uma comissão julgadora que avalia, então os primeiros colocados são premiados. E eles vários anos, assim, os primeiros anos eles levavam todas, né, tia? Sempre tiravam em primeiro lugar. Isso Eles faziam dançando, parque aquático, faziam pessoas com fazia tudo hortaliças. Hortaliça. Apesar de ter as mãos calejadas da roça, de tarde até outro dia os de agricultores madrugada, têm bastante 4 horas. criatividade para mostrar a produção, né, o trabalho deles na roça, na festa. Legal.
A gente preparava bem bonitinho, as roupas tudo com botãozinho, as bonecas com brinquinho, tudo assim. Tudo verdura, tudo com hortaliça. Porque Antônio Carlos aqui era o primeiro município no comércio de verdura. Hoje ainda é o O maior produtor de primeiro hortaliça do colocado, estado. né? É o que mais produz hortaliça no estado, segundo os dados do SEASA lá. Porque é só verdura, não é de frutas. Frutas vêm de fora, mas aqui é só verdura. Verdura e legumes, assim. E o que mais que a gente tem aqui nessa Aqui, casa? aqui tem as fotos da família, então essa aqui era minha avó quando era mais jovem, né? Aí aqui era a avó, o vô, esses aqui são os meus bisavós, meu bisavô, que eram os pais dela. Os pais da tua mãe, né? Esses aqui são os pais da minha mãe, e esses aqui são os meus bisavós, no caso, né? E os mais novos da família, eles gostam bastante de vir aqui? Sim. Eles admiram bastante, eles valorizam? Sim, tem bastante curiosidade, assim, perguntam bastante, né? A tia Anastácia, que era parteira desse lugar. Sim, essa era a vovó, essa aqui é a Irmã dela. A irmã da minha avó, que foi a parteira, ela realizou mais de 4.000 partos. Ela foi estudar lá em Blumenau. Isso. Essa veio da Alemanha. Era professora lá da Alemanha que veio, ela estudou com ela. É da família, ela é irmã da minha avó. Ela fez 7 partos para mim. Ela foi minha parteira também, eu nasci em casa. Ela fez o parto de todos os meus irmãos também, foi ela. Para mim ela fez 7, depois ela se aposentou, eu tinha que ir para a maternidade. Eu ganhei mais 2 depois. E essa casa ali? Essa aqui era onde a minha avó morava primeiro, eram os pais da minha avó. Hoje ela não existe mais. Aí depois que ela casou, ela veio morar nessa casa aqui. Primeiro ela morou aqui, depois ela veio para cá. Nessa casa foi que ela nasceu, ela nasceu, aliás. E daí então ela cresceu ali e depois ela se casou com ele e vieram morar aqui. Então pode olhar. Tá tudo assim feito à mão. Sim, tudo. Bem rústico. Essa casa tá aguentando 90 anos. Isso. Madeira, né? Tudo madeira boa, né? Isso. O pai, ele é de uma família de carpinteiros. O tataravô, que veio da Alemanha, né, Pedro Forte, fez a imagem do primeiro Bom Jesus, fez assim com facão, como se diz. Capela de Bom Jesus, a primeira imagem. A primeira, na verdade, foi num quadro, mas a primeira imagem mesmo foi ele que esculpiu num tronco de madeira com facão, como se diz, né? Formão, enxó, isso mesmo. Essas ferramentas assim. Isso, era mais rústico. E ele era capelão também, ele dava o culto na igreja. Naquela época ainda era alemão. Essa aqui foi a primeira igrejinha, ó. Essa primeira, depois a segunda. Essa aqui é a mesma. Aqui a primeira procissão do Corpo de Deus, o povo aqui da época. Nessa igreja aqui nós casamos. E foi batizado os 9 filhos ali. Não, Procissão do Corpo de Deus é a casa paroquial, a primeira escola também, do lado aqui na primeira escola e a casa paroquial, juntas ali. E o que é aquele documento ali? Isso é o título. Os títulos do sogro, sabe? Os pais deles. Era o título título do vô, título da avó. Aí tem o Título eleitoral. A primeira é o casamento dos filhos. Tem os filhos aqui, os casamentos. Legal. Isso ali em cima são as 5 gerações. Lá em cima. Aqui as 5 gerações. Esse aqui é tudo filhos desse casal. Esse ali em cima. Todos filhos desse casal. E isso daqui o que é? Esse documento aqui atrás? Isso também é eleitoral. Também título eleitoral. Isso. Um título de eleitor. Bacana. E essa caminha aqui, esse quartinho? Aqui era a cama dela. Era a cama deles, onde eles ganharam os filhos antigamente. Isso aqui é o lençol que ela bordou em alemão.
para a noite de núpcias. O que está escrito nesse... A sogra fez isso. Olha, eu não sei, só sei ler que é o nome dela, Maria Guessa. Eu não consigo ler assim como... Eu sei que eu consigo. Com amor. Lieben. Ali um passarinho entrou, já sujou hoje o lençol ali. Tá cheio de passarinho. Os seus netos falam alemão ainda? Como é Eles que tá? entendem assim, os meus filhos entendem tudo assim. Mas falar não. Eu só falo assim um pouco. Eu falo tudo com eles alemão assim, mas a nossa língua não é essa verdadeira língua alemã. Nós falamos assim, como se diz, Hunrik. Não é o alemão encramático. A filha é E religiosa. daí eu falo tudo em alemão com eles. Eles entendem tudo e respondem em brasileiro. Responde brasileira. Então o segundo ele fala um pouco alemão, mas pouca coisa assim. A Inês entende? Eu entendo, mas para falar assim daí já tem um pouco mais de dificuldade, mas entender eu entendo. Ah, é? Isso. Mas não tenta assim, você tenta falar um Tento falar, quando era assim, que ficava em casa com os pais, menor, até falava, me arriscava mais. Hoje assim, como a gente não praticou mais, né, a gente acaba perdendo um pouco a prática de falar. Mas eu entendo, assim, quando tem duas pessoas falando em alemão, eu consigo entender. Os meus pais tinham aula de alemão. Né? Houve durante a Segunda Guerra, durante a Revolução de 30, de 64, lá daí houve. Até a minha tia, que era professora, ela foi assim bem perseguida. Se eles vinham à noite, até os homens, o vô aqui, eles saíam, deixavam as mulheres com as crianças e iam para o mato, escondiam os livros em alemão, tudo tinha que ser enterrado, escondido, então muita coisa se perdeu, porque ficou enterrado e acabou apodrecendo, ou formiga, fizeram ninho, essas coisas, né? Tinha, assim, a minha tia, que foi a primeira professora de escola pública, ela também, eles iam à noite para lá de fora de casa para ver, para ficar escutando, se pegassem ela falando uma palavra em alemão, ela seria demitida na mesma hora. Então ela tinha que ter muito cuidado. E no caso dos meus avós e outras pessoas também, quando iam no armazém, na época chamavam de venda, para comprar alguma coisa e não sabiam falar em alemão, eles só mostravam o que eles queriam, que tinham medo de falar, porque assim houve bastante perseguição. O nosso cemitério tinha várias lápides com inscrições em alemão, todas foram raspadas. Que estava escrito em alemão, eles tiraram a escrita em alemão. Houve assim bastante a continuação da isso, assim, muita coisa se perdeu, porque tinha assim muitos livros, muita coisa em alemão, né, da parte escrita assim de literatura alemã, que se perdeu, que não pôde mais ser resgatada. Alguma coisa assim, algumas pessoas ainda têm guardada, o que conseguiram salvar, mas infelizmente assim muita coisa se perdeu por causa da perseguição. Na casa dos meus bisavós, que eram os pais dos meus avós, eles entraram, vieram caminhões do exército, e como é assim, era tudo coisa, eles tiveram na época o primeiro rádio, e eles achavam que eles tinham contato com a Alemanha, chegaram a descascar como é que chama em cima? A rede, tudo assim. Para ver se tinha os fios escondidos para... Então, assim, tudo que eles tinham, por exemplo, os ovos, o leite, pão que eles tinham de comida em casa, eles confiscaram tudo para os soldados. Aí não ficaram nada, os filhos, a casa cheia de criança pequena, os homens se esconderam no mato para não, né, os que ficavam, eles davam charopada com óleo de rícino, e as mulheres ficavam em casa, e aí levaram todo o mantimento que tinha, foi levado. Isso foi na casa dos meus bisavós, foi assim,
Na casa dessa ali, né? Isso, ó, esses aqui, ó. Esse era a avó Margarida e o avô Jerônimo. Bisavô, esses são os meus bisavós, a minha avó, na época era criança, né? Então eles presenciaram tudo, né? Eles sofreram na pele a perseguição na época. Na frente da câmera. Esses aqui eram chamavam as caixas, os baús, onde eles guardavam a roupa, que não tinha guarda-roupa. Então, o guarda-roupa da época eram essas caixas aqui. Isso. Aqui tem essa aqui, ó. Então tem os documentos, tem livros, tem jornais em alemão, tem livros em alemão. Estragou tudo onde eles esconderam tudo, né? Isso. O que é isso aí? Esse livro foi escondido no mato, por isso que ficou assim tudo destruído. Mas o que é isso? Esse aqui é uma Bíblia em alemão. É uma Bíblia História ilustrada, chamada de História Sagrada. Mas é tipo uma Bíblia. O resumo da Bíblia não é assim, tem umas partes principais, mas é toda em alemão. E ela foi guardada onde? Na época que vieram os soldados aí, foi escondida no mato, e depois, quando acabou a perseguição, eles trouxeram, né, tiraram e guardaram em casa, dentro das caixas, bem escondida, porque com medo que voltasse novamente. Por isso que ficou assim destruído, e tanto está indo de um lado para o outro. Tudo foi guardado. Esse livro aqui, então, essa é a Bíblia. É de 1936, que eles tinham esses livros. Assim. Tem uns jornais antigos aqui também. Aqui tem um de 1932. Esse livro é 32? Livros de religião, sim. Esse é de 32, tudo em alemão. Deixa eu ver aqui. A gente aqui. não sabe ler isso. Aqui é de 32. Aqui é de 32. Os meus avós tinham tudo em alemão. Ela tinha aula de alemão, ela aprendeu. Isso. Deixa eu só... Dá uma mostradinha pra... Isso não pode... Oi? Pode olhar desse jeito? Pode Eu olhar? tava olhando ela aqui, eu tava tá. olhando pra ela aqui. Tá tudo parecido. Caminho de criança. Então, assim, as notícias da Alemanha vinham através desses livros. Tinha um que era Aqui é tipo um jornal. Freude in der Schule. Freude in esse já não sei. Esse aqui eu consegui ler. Freude in der Schule. Mas a mãe é toda envergonhada, ela não quis vir. Pode falar. Senhor, explica pra gente agora o que era esse... Pois é, isso aqui era para tirar o mel das favas. A gente botava dentro do pipetinho e botava aqui dentro e botava na prensa, lá no engenho. E fechava, daí o mel corria para fora, dentro de uma lata. E as colmeias e as favos eram tudo no quintal, tinha no quintal. E depois isso foi tudo feito, derretido em cera. Aqui tem assim as formatas. A senhora pode pegar ali o da vela, tem o da vela ali, né? Pegar para nos mostrar. E a gente fazia da cera a vela. Porque antigamente não tinha como comprar vela, só lá em Florianópolis. Aqui no interior não tinha. Isso aqui era para... derretida a cera, as favas, né? Despejada aqui dentro com um paviozinho. Daí depois esquentava outra vez e virava a vela, caía fora. Era uma vela pronta. E estava de passar a vida assim. Antigamente não tinha luz elétrica, nada. Pegar querosene para a luz de noite tinha que ir lá em Biguaçu, no tempo da guerra. Lá em Biguaçu levar em garrafas, em fila. Se a fila era muito grande, a querosene acabava e o resto tinha que ir para casa outra vez no escuro. E ia a pé até lá? A cavalo, ou senão aranha, careta. Aqui está a caixa onde acabava 2 latas de querosene dentro. Esse aqui. Ela levava
guardada na Seleção. Isso são as caixas de querosene, antigamente. Era onde acabava, coube 2 latas de querosene. Então, a gente, quando comprava querosene, a gente já comprava em 2 latas para ter em casa. Para não faltar, porque não tinha outro meio de luz. E depois, quando então o meu pai podia, ele comprou um dínamo e instalou lá no engenho e nós tínhamos luz própria assim, uma luzinha boa. Mas era só quando nós não fazíamos mercadoria de quando noite. Não fazia mercadoria porque daí não era tinha luz, aí tem que roda moer d'água. cana, fazer farinha, né? A água tem que servir para isso, daí não tinha luz. Só quando não funcionava o engenho, daí a gente tinha luz. E esse aqui era medida, era uma lata. Isso é para medir a farinha, para despejar no saco. Uhum. Legal. Esse foi o vestidinho de batismo da minha avó e esse aqui do tio Ildefonso. Os meninos usavam vestido na época para batizar. E esse era da minha avó. Aí esse aqui... Aqui tem Ali era era a camisa do vô. Da outra. Essa é a camisa que ele usava. Tudo Esse traje aqui- original esse aí. Esse aqui é o vestido de primeira comunhão. da irmã Dulce, que agora, dia 30 de janeiro, vai fazer 50 anos que ela já faleceu. Esse aqui é o Ela vestido da faleceu primeira muito Eucaristia. nova. Ela era Era irmã religiosa. do tio. Aham. Faz 50 anos, cara. Dia 30 de janeiro vai fazer 50 anos que ela é falecida. Ela morreu Esse muito vestidinho nova. tem ao menos 70 anos por aí, né? É. 65 anos por aí. Esse ali é o vestido dela que ela usava na igreja, na congregação das Filhas de Maria. Era o vestido dela. Esse ali é o vestido que ela usava assim aos domingos, quando ia para o culto, para a igreja. Tem É 70 vestido anos. comprido. Guardamos tudo isso. Esse era o vestido da minha avó. Ela usava muito esse vestido. Eu lembro dela usando isso aqui. Hum? Eu lembro dela usando. E essa caminha aqui, o que era? Esse era o berço onde nasceram todas as crianças. Esse também é o vestido da minha avó. Esse ali é o vestido das bodas de ouro dela. Quando ela celebrou da bodas avó. de ouro. Daí ela usou esse vestido aqui. Celebraram bodas de ouro e bodas de 60 anos. Esse aqui era um Esse ali é o avental dela bem que eu antigo. usava antigamente. Era o Bem avental antiga. alemão. É. Tem até o bordado ali. Lá dentro tem a caminha nossa, os pequenos. Isso tem palha de milho. Como era antigamente a palha de milho. Nós tínhamos 7 filhos já, nós não tínhamos nem luz ainda. Aí eles começaram a puxar a rede lá para cima nos manes. Nós nem tínhamos condições ainda de pegar a luz. Porque tinha que pagar uma parte da É. rede, né? Não tinha que Mais pagar. tarde nós levamos. Esse aqui era... Como? Ah, pode falar. Pode. Aqui Esse se aqui são os guardava o leite boiões, dentro. é chamado de boião, né? É, Lá, boião. É, guardado o leite, aí ele coalhava, né? Tirava a nata e fazia o queijo. Depois o queijo, queijinho. Né? Acho legal que era tudo feito aqui, né? O que vocês E pegavam esse de aqui fora? era de guardar água dentro, assim, Olha, de quando fora era chovia o muito, a sal, água ficava suja, a gente barrenta. reservava aqui dentro, Tava né? barrenta, O então era sal guardado no- e fósforo e sabão. Sabão a gente também fazia em casa um pouco. trigo, né? pra- A farinha de trigo É, também farinha eles de trigo compravam. já E comprava. No o restante era trigo, tudo o trigo a colhido, gente né? comprava assim por mês 5 quilos para fazer Senão assim uma era coisinha. a farinha de milho, fubá, Farinha de milho feita na tafona. tafona mesmo para fazer o Não pão. era moído, Aí né? era com o taiá, o inhame que se fazia Aipim, o pão, cará. com açúcar mascavo, que era do Eu- melado, né?
Então de fora mesmo só o Eu sal ralava e alguma Fósforo, bem pouca taiainha coisa. assim Querosene, para fazer então, para as lâmpadas, para as luzes de querosene, né? As Querosene, para as se a gente lamparinas. tem que ter alguma coisa assim para construir, a gente comprava o prego e alguns tijolos e que a gente precisava para construir. E aonde a gente queria ir, era tudo a pé. Tudo. Mora acima, mora abaixo. A gente ia. O pessoal Nas ia na igreja, festas, era em como a São gente Pedro, era jovem, né? ou então ia A para gente São ia Miguel, Iguaçu, que aqui tudo a pertencia pé. a São Miguel, uma época em Iguaçu, né? Era Barra, lá não chamava Barra, de São Miguel. Então depois São Pedro de Alcântara também, né? Subia o morro, tudo a pé, na época de Páscoa, de Natal, era tudo a pé, ou a cavalo, né? Quem tinha cavalo ia a cavalo, senão era a E pé. depois entrou as bicicletas, os jovens já iam mais com bicicleta. Para estar. Caminhão, aí todo mundo ia em cima do caminhão, não pra É. igreja. A gente ia com as crianças tudo em cima do caminhão, até Antônio Carlos para ir na missa, tudo em cima bem do caminhão. difícil, né? Não tinha carro, era tudo assim. Aqui era guardado a farinha, né? Vinha do engenho, era guardada no paiol. O caldeirão, onde era torrado o café e Derretido, banha de porco. a banha de dentro. porco, até feita alguma comida também. Tem os potes de barro também, e o ferro. Pega na mão. Esse aqui foi E esse era o ferro, né? Então era colocada a brasa, tem um fogão a lenha, aí ficava a brasa, era colocada aqui dentro, fechava o prego aqui. Aí dava uma Chacoalhava chacoalhadinha assim. para deixava esquentar bem primeiro, né? Chacoalhava assim, saía a fumacinha. Aí depois então passava a roupa. Hoje tem o ferro elétrico, mas na época esse era o. Legal. Era assim. E tem um peso, pode ser também. Tem Para que a ter roupinha de neném, tudo a gente passava ferro na roupa de coisa. Os colarinhos, camisas, ovos, ternos de linho que amassava Tudo muito, era né, tio? engomado, Tudo né? engomado, era tudo passado com o ferro, a brasa. Legal. O senhor estava comentando alguma coisa quando elas entraram no quarto, o senhor queria falar alguma coisa sobre a época da guerra? Quando a gente. Porque a querosene, isso é tudo trancado, por modo que quando tem guerra, o petróleo é trancado, principalmente naquela época. Daí a gente tinha que ir, o pai ia até Biguaçu para pegar uma garrafa de querosene. Só ganhava uma garrafa. E se a querosene acabava lá, a fila era enorme. Aqueles outros tinham que voltar para casa sem querosene. E voltava outro dia. Porque às vezes aqui, com a velhinha, era dentro de casa. E lá no engenho nós trabalhava com. Porque era o bagaço, então aquilo quando estava seco, a gente fazia um facho de bagaço e aguentava o facho de bagaço para moer cana de noite. Quando não tinha querosene, Quando né? não tinha querosene em Tava tudo casa. seguro. E você era proibido falar alemão, mas existia também um preconceito assim na cidade, pessoal que não era alemão, de criticar os alemães, tinha isso? Tinha, Tinha mas uma a época, gente não sim. conhecia mais nada, porque ninguém mais podia falar. Isso era difícil, porque quem não sabia rezar em brasileiro, rezava baixinho em alemão. Isso era mais na época dos pais deles, dos avós dele, né? Nós nem passamos mais por isso. Assim, na Só época, que a gente sabe que eles falavam sempre, na né? época do tio, quando eles eram menores, assim, que não sabiam falar a língua portuguesa muito bem, né? Que por causa da língua alemã, tinha assim preconceito, sim, eles debochavam um pouco, né, chamavam de alemão, né, bicho do mato, essas coisas assim. Então tinha assim esse tipo de preconceito com relação aos alemães. Hoje não, hoje o pessoal tem orgulho, né, não esconde que é da roça, que é descendente de alemão. Então já tem mais orgulho, né, das raízes não tem mais vergonha de dizer que é alemão. Mas uns anos atrás tinha um certo preconceito, sim. E por essas regiões tinha muito negro antigamente ou não? Tinha algumas famílias tinham escravos. Quando a escravidão terminou, aí alguns escravos ficaram por aí, porque eles não tinham onde ir, daí eles queriam que alguém levasse eles para trabalhar, eles quase não queriam nada para trabalhar. Só ao menos uma cama e alimento.
E uns moravam assim por ali, faziam umas casinhas. E depois sumiu-se tudo assim. Mas tinha pretos por aí algumas morando. famílias que tinham escravos, sim, algumas famílias de alemães tinham. E daí ficou, na família do meu... daí eles tinham avô, melhores, por parte eles não de pai, judiavam tinha uma deles, uma né? senhora que era descendente de escravos que trabalhava e ela acabou ficando. Ela ficou assim como empregada doméstica assim, por vários anos. Nossa família, depois passou para outra família que era descendente de escravos. Eles assim, aos domingos, então eles gostavam de fumar. Então eles iam perto dos outros para ganhar um pedacinho de fumo para fumar. E então eles trabalhavam de graça. Daí o meu avô, lá em Farias, ele dizia, leva esse fumo e vai para casa descansar. Dava, não aceitava o trabalho dele, né? Os domingos ali também. Na matriz, na sede, Antônio Carlos, tinha mais negros ali. Aí antes do culto ou depois eles faziam apresentações da dança do cacumbi. Então primeiro os alemães assim olhavam meio com desconfiança para a dança deles, depois acabaram aceitando. Então ali tinha assim mais... Eu lembro dessas... Eu não, mas a minha mãe que sempre conta isso. A minha mãe lembra bem disso. Ela que eu sei disso porque ela sempre conta pra gente. Eu gostava muito de ver essas criancinhas pequenas. Eles vinham lá na igreja com esses neném pequenos, com os cabelos bem enfeitadinhos, assim, as trancinhas, tudo. Eu gostava muito de ver essas criancinhas. Fazendo a dança do cacumbi? Não, isso eu não vi. Não, a minha mãe via, ela ia na matriz lá, com as ela crianças. ela falava sobre isso. E índio tinha por aqui? Tinha na comunidade da Vila 12, essa senhora que era descendente, ela faleceu. Ela era lá Ela viveu mais de 100 anos. Mais de 100 anos, Ela era 102 anos, eu acho. Ela era filha de um índio, uma família índios. índia. O pai dela. Ela foi aquela que foi raptar, saiu sobrevivente de um massacre de índios, não é essa história? Não. Ele acabou ficando aqui, né? Houve assim muita perseguição também, tinha matança de índios, tinha os bugreiros na época aqui, né? E uns vieram atrás para vingar, né? Alguns índios vieram para tentar saber quem que era. Lá no alto da Vila Doce tinha aquele lá que chegou a matar índios, né? Então ele veio para vingar, só que ninguém entregou ninguém, né? E ficou e um acabou ficando, casou com uma mulher branca, né? Alemã, descendente de alemães, e essa senhora então que viveu mais de 100 anos, faleceu agora há pouco tempo, era filha de índios. Até os traços dela eram assim, indígenas. Pode começar aí. Esse aqui é o forno a lenha, ele ainda funciona hoje. Assado pão, feita roscas, docinhas, broas de polvilho. A gente, quando ele tem a temperatura certa, a gente bota o pão dentro e deixa uns 45 minutos, aí o pão está pronto. Maravilha. E as crianças vêm aqui bastante? Todo domingo. A rapaziada vem tudo ali, os netos. E a rapaziada está no dominó, uma cervejinha. A visita obrigatória, ninguém foge. A curizada, os netos por aí fora nos caretãozinho assim para correr no morro. Era o brinquedo que antigamente também se brincava muito, era o carretão. E a casa aqui é o centro de encontro. Isso, o pessoal se... Então é para jogar dominó e... contar como é que foi a semana, falar do dia a dia de cada um e recordar também, né, as épocas passadas aí, que viveram de bom, de ruim também, né, tem muitos mais. Sempre os bons momentos são os que mais a gente costuma recordar, né? E é um lugar bem propício para contar a história, né? Isso. Tem até umas peneiras aí, tá olhando na parede, tem umas peneiras também para peneirar do feijão, o milho, para separar da casca. Para peneirar a farinha. A farinha também né? Ficava a parte mais grossa e pro gado depois. Na parede. Por isso que tem 2 mesas, quando as famílias são grandes, né? Aí tem mesa também. Às vezes tem um aniversário. Aniversário, daí
A comida a gente faz lá dentro e depois eles levam a comida no buffet e vão aqui para comer. Vem pra cá, cantinho mais E o que aconchegante. é isso daqui? Isso aí é o chá de camomila, que é colhido isso no é o quintal. camomila. Então era assim, é o remédio para vários males, principalmente os resfriados, para dormir bem à noite, quando alguém sentir alguma dor, então tem o chazinho de camomila aí E ele é calmante. Ele é plantado aqui, É você plantado deixa no ele secar um quintal, tempo. né? Daí é colhido para ficar bem sequinho para depois guardar. A gente colhe ele, depois seca ele e pode guardar. Os Pode resfriados. guardar Né? assim para o ano todo. É bom E é tomar um frio. calmante também. E vocês vendem para fora também? Assim, quando é pedido assim, daí tem pessoal da cidade assim, quando né, pessoal das feiras ali lá pede, daí é mandado também para as feiras, pessoal da cidade. Procura muito chá caseiro. Pessoal, hoje era para viver como nós passamos, como nós vivemos, e eu acredito que chegaram antes de nós, o que passaram, né? Era mais difícil ainda, Meu né? Deus, Nossas esses que avós, vinham tatravós. lá da Alemanha para cá, começar ali na Mata Virgem para sobreviver, começar, Foi bem né? difícil. É. Aí ainda tinha bichos ferozes no mato. Isso. Isso era mais difícil. Uhum. E tinha até os índios também que atacavam para, né, Assim. na hora da colheita também, né, eles tinham dificuldade, que tinha alguns lugares tinha o ataque dos índios, né, que colhiam antes deles até milho, essas coisas. É assim, os índios que estavam mais mansos, assim, que ninguém fazia mal a eles ajudavam até a trabalhar e se eles pediam milho, podia dar milho para assar, para cozinhar ou qualquer coisa, eles ganhavam, eles agradeciam no serviço, Isso. trabalhavam. Mas se eu chegar a ver bastante índio aqui, eu não, né? Eu não. Mas Só ali para cima, ali em Alfredo Wagner, ali Rancho Queimado, nesses lugares ali, tinha uma tribo. Mas eles Era mataram caminho tudo. que era muito, eles foram assim bem perseguidos, assim. Eles foram E enganados, eles foram mortos de noite. Não foram mortos, um foi morto. Aí eles acharam que aquele que tinha matado era o vizinho lá. Ele entrou dentro da casa e saiu no outro lado, daí eles chegaram a matar aquela família, mas não, aquela família era inocente. inocentes. É. Aí houve então. E depois parece que eles foram ao governo e o governo deu a permissão de tocar eles embora, mas eles mataram eles todos de noite. Isso foi uma coisa errada, né? Que aconteceu na época, não deveria, né? Pois é. Mataram tudo ali assim, com os pitoques, tudo em redor, eles passaram a faca assim, daí mataram tudo a espada. Algumas flechas que eu encontrei lá em casa, no nosso terreno lá, que eu guardado. Encontrou no teu terreno? Lá no pai, no Mas quintal de enterrado? casa. No quintal, assim, na hora que a gente foi quando capinar, tava capinando, eu tenho assim. as flechas lá guardadas. Os índios Uma por aqui caixinha, têm umas flechinhas uma assim coleçãozinha compridas. de flechas. Que Então eles comprova atiravam, que realmente eles passaram por aqui, né? atiravam com os índios aqui. pitoques deles. E cada flechada também era certo, um bicho, um passarinho. E o índio não matava que não era preciso. Assim, por exemplo, a fêmea, eles não matavam. Eles sempre procuravam para crescimento, para sempre ter. Eles não eram assim desperdiçar. Eles conheciam a sustentabilidade lá atrás. Eles sabiam conviver, né, com a natureza e tiravam o que era necessário para sobreviver e preservavam para ter para depois, né?
É diferente do branco que destrói, né? Em alguns lugares ele destrói muito. assim, Polui e tudo mais, quando eles, né? Infelizmente. Quando eles vão fazer uma caça assim, eles destroem muito, eles matam, eles não olham que eles matam, direto assim tudo. Porque não tem mais a roda d'água. A roda d'água era ali fora, então daí ali como fora. acabou a água, Daí deu muito aquele não deslizamento trabalhou ali mais atrás e daí eles aterraram, né, no não caso. tinha telhado, aí apodreceu com o tempo. Ô tio, vem cá, vamos. Então vamos conversar aí. Começa de novo. Ai, deixa eu ver como é que começa. Pode falar? Tá. Isso aqui é a parte do engenho, a moenda, né, que era muito usada antigamente para moer a cana. Era feito o melado, aí o açúcar mascavo também. Que, né, Era o açúcar grosso isso, era chamado de açúcar grosso. Hoje chamamos de açúcar mascavo. e o melado, que a gente, então a cana toda ela é aproveitada para melado. Primeiro era açúcar, depois era negócio de melado. Era uma fonte de renda da época, né? Porque não tinha assim outro tipo de plantação, então era a cana, era a mandioca para fazer a farinha, né? E o polvilho. Era assim o que eles colhiam mais, que era uma colheita por ano, então tinha que produzir para poder ter por ano, e era guardado naqueles paiós a farinha, para ter durante o ano até chegar a próxima colheita novamente. Se a gente podia esperar para dar um aumento no preço, Também, que né? na safra ele sempre tinha um preço baixo e depois, quando a safra tinha passado, aí dava mais preço, aí a gente vendia. Então, quem tinha Mas não como- era vendido a 100 quilos, é tudo vendido em saco de 45 quilos. Isso. Mas daí agora passou um tempo abandonado o moinho, então. Porque Isso, mudou a É porque tecnologia. E mudou também o tipo de cultura, que hoje então É. deixou-se a cana, a farinha e começaram a produzir hortaliça. é só mais na verdura, então a gente começou, a família começou a construir, daí o resto da construção Ficou eu não guardado queria aqui. que ficasse na rua, então coloca no engenho. E ficou tudo cheio, assim, ali até tem 2 paióis, que também estavam lá embaixo da casa. E tem os fornos também, que não... E É, aqui o tem forno outra ali parte, também. que é onde era Mas- lavada Ali era, a mandioca, ali era né? botado o aipim dentro para fazer limpo, e depois ali era passado para fazer a massa assim, depois ali era prensa para secar a massa, depois era levado para O forno. forno, Pra ali secar. então saía a farinha. Mas e agora a intenção, o É projeto. restaurar, deixar a hora que estiver o tempo ali, né? Assim, Pra a deixar, engrenagem, as rodas, Talvez está não tudo guardado, é funcionando só como colocar. antigamente, mas Porque deixar quando a ele gente no fazia- formato como ele era para preservar. Quando a gente Que as terminava peças estão com as... todas ali, só falta dar uma organizada direitinho, uma restaurada. Aí ele vai voltar novamente a ser o que era antes. Quanto tempo que trabalhou esse engenho? Isso foi muitos anos, né, tio? Ele foi construído em 49. 49. E agora a verdura Mais de 50 entrou anos. assim mais ou menos quantos anos? 30 e pouco. Isso, mais ou menos. É. Só que esse aqui já é o segundo engenho. Esse aqui, primeiro o pai tinha um engenho, ele era menor e a madeira, a moenda era de madeira. Por dentro a engrenagem era de madeira. Esse aqui é metal. Ferro. Ferro. É. E depois, então, o pai construiu um engenho novo e foi botar no moenda de ferro. Quando não tinha água era com boi, né? Que girava a roda. É, E quando essa não aqui tinha- girava com água. Agora, infelizmente, a água diminuiu e não tem como... E o cara que construiu isso aí, como é que ele tinha a cabeça? Ele desenhava? Como é que ele fazia isso? Não, aí já isso é a pessoa, ela estuda assim, junto com outro carpinteiro, e depois ele quando ele Aprende. trabalhou, aprendeu, ele faz mesmo, com
a ferramenta, e tudo com a ponteação para tirar a engrenagem, para trabalhar direito. Vai cada um direitinho. O meu tataravô, né, que veio da Alemanha, já tinha carpinteiro junto, então eles iam passando. Então os filhos, os parentes aprendiam e depois faziam mesmo. Os carros de boias, essas coisas era tudo feito aqui mesmo. O carro de boi ainda está ali, Bacana. mas não tem mais boi. O cara era inteligente, né? Pra fazer um desses na mão, na cabeça, né? Cabeça. Ele não tinha papel, né? Não. Isso foi feito tudo assim, não tinha planta assim, que vem, essa é a planta do engenho. Não, era feito, ele tirava da cabeça. Ficava pensando, imaginando e colocava em prática, sem ter no papel. Era bem pensado, né? Tinha que pensar muito bem. E a madeira, assim, para construir engenho era tudo puxado do mato com os bois. Tudo arrastado pelo chão com os bois. Porque naquela época não tinha máquina, nem motosserra, era machado. Machado era para derrubar e fazer nos quadros. E para levantar era tudo à mão. Os paus tudo era colocado à mão, assim, a muque. Mas tinha que ter mais gente para levantar. A vizinhança toda, né? Tipo, É. a vizinhança vinha, ajudava e levantava. Devia ser um investimento construir um engenho desse, né? Algo bem difícil. Quem podia na época eram poucos que podiam fazer assim, né? Porque o açúcar que a gente fazia, a gente não vendia na safra, a gente também guardava, porque assim, por exemplo, em fevereiro, março, abril, daí o açúcar sempre estava um aumentozinho. Daí a gente vendia, porque se a gente vendia no tempo da safra, daí todo mundo estava fazendo açúcar e o açúcar estava barato. Depois, quando a safra tinha terminado, daí o açúcar estava um aumento, porque daí ia faltar no comércio. Daí estava um aumento, daí a gente vendia. Eu acho muito especial, muito legal que vocês disseram que o senhor vendeu um terreno para reformar a casa. Tipo, usou o dinheiro. Então o senhor dá muito valor a essa reforma, manutenção da casa, né? Muito bonito. É toda uma história bonita de vida, né, que tem ali dentro, né? Tem toda a história da família tá ali, né? Assim, então todas as recordações, a história toda, os móveis, os objetos, as lembranças, tudo tá ali. Até para valorizar a sua... Porque valorizar. a gente trabalhava desde pequeno. Quando se casamos, daí depois vieram os filhos e quando os filhos começaram a se casar, para ter uma casa, nós trabalhamos tudo junto, então eu construí a casa. Então trabalhamos sempre junto. Mas quando um se casava, outra vez fazia a casa. Assim, os filhos estão morando tudo aqui em redor. E agora então estão ajudando a reformar para ele. Então a gente nunca tinha assim o dinheiro de sobra para arrumar uma coisa. Então, como eu tinha este terrenozinho lá em cima, então eu estou vendendo para o genro. Ele então com esse dinheiro, mas não vou gastar o terreno todo, daí ele botou carpinteiros ali, comprou o que precisava, então os carpinteiros fizeram. Era uma restaurada. Né? Muito legal. Como é que surgiu a festa? A festa ela surgiu em 1990, assim, da necessidade a festa tinha a festa de Colônia Antônio Carlos e a gente aqui tinha necessidade também de comemorar, né, a produção, as colheitas da hortaliça que tinha sido iniciada há pouco tempo e já tinha se transformado assim na fonte de renda maior do município. Na época já tinha se transformado, a hortaliça tinha se transformado na maior fonte de renda do município. Então daí a gente sentiu a necessidade, foi conversado com o presidente do CAEP e eles assumiram, e daí eu coordenei o primeiro desfile juntamente com meu irmão, e aí a gente fez o primeiro desfile, a primeira festa.
foi assim com as crianças, com os agricultores, desfilando em máquinas agrícolas, mostrando os produtos, as hortaliças, né, os carros enfeitados. E daí depois cada ano a gente foi fazendo, foi aumentando cada vez mais. Eu tenho até fotos das primeiras festas ali, das de hoje. E assim, uma coisa que eu me preocupei muito foi em resgatar as origens nossas, que eram da imigração alemã, dos nossos antepassados, né, que tiveram assim um trabalho muito difícil no início aqui para desbravar essas terras virgens. Foi assim muito sofrido, muito difícil. E então, com as plantações de hortaliças, assim, é um trabalho diário que tem que estar ali direto, mas não tão pesado quanto foi na época dos nossos bisavós, tataravós. Então, a gente procura resgatar também e homenagear, né, os nossos antepassados. Então, nos desfiles a gente mostra, então, a colonização alemã, né? A nossa cultura alemã, as nossas origens, que é da imigração alemã. Então a gente bota as crianças com os trajes típicos, os jovens, os adultos. Daí aqui eu tenho os trajes que a gente confecciona. Tem o que as crianças utilizam. Esse é um traje típico vindo da Alemanha, né? Da época dos primeiros imigrantes. E tu começou a fazer uma pesquisa assim sobre Sim, os trajes? Da região, os nossos imigrantes vieram da região de Hunsrück, né? Vieram para o primeiro núcleo de colonização alemã de Santa Bárbara, que foi em São Pedro de Alcântara, né? Que é o primeiro núcleo de colonização alemã de Santa Catarina, e os nossos antepassados vieram dali, desceram o Vale do Rio do Louro, e depois vieram até o Rachadel, e aqui começou, né, então, a comunidade do Rachadel através dos imigrantes alemães. Então a gente procura manter a tradição viva, né, dos nossos antepassados, principalmente na festa da hortaliça, e assim em outros eventos também a gente procura mostrar as nossas raízes, a nossa tradição, e então os trajes típicos fazem parte dessa tradição. Então esse é um traje típico da Alemanha, também esse é um de criança, as crianças usam na festa. Esse é um de menina. Vocês confeccionam alguns também? E esses aqui foram confeccionados aqui pelas nossas costureiras. Dá um chapeuzinho aqui. Esse aqui, assim, até foram os primeiros. Esse foi esse foi usado na primeira festa da hortaliça. Esse foi um traje que foi usado na primeira festa da hortaliça. Quando foi isso? Em 1990. 31 de agosto e 1º de setembro de 1990. Foi a primeira festa da hortaliça. Legal. Este daqui também. Você já veio algum alemão, já teve na festa da hortaliça? Da Alemanha, aqui foi formado o grupo de dança Hunsrück Dancing. E teve assim a participação de grupos de São Pedro de Alcântara, de Florianópolis, tem um grupo ali, o Deutsche Welt, de Blumenau, de São Miguel do Oeste também, já vieram grupos. Principalmente de Blumenau, o pessoal participa também, aquelas bandas típicas. Esse grupo de dança Hunsrück é daqui? Só que hoje ele não está mais ativo, né? Infelizmente não teve assim quem continuasse. Esse também é A velha história da continuidade. A dificuldade continua. Assim, a dificuldade, assim, por exemplo, esses trajes, assim, é uma coisa que dá muito trabalho, tem a questão financeira e de doação mesmo, porque tem que manter limpo, guardado e, né, dá assim muito trabalho. Então, assim, é um trabalho de doação mesmo, de amor à tradição, para manter essas coisas assim vivas. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Oi Inês, mas me conta como ela começou mesmo. Qual foi o dia da ideia? Onde é que você estava? O que motivou realmente? Como é que foi? Assim, a gente tinha um grupo de jovens, temos vários aqui, temos de época também assim.
A gente, ó, isso aqui é eu copiei de uma foto antiga, né, das fotos dos antepassados, daí eu pedi à costureira que fizesse, então ele é usado também nos desfiles da festa. Esse aqui também é uma réplica, foi copiado também de uma foto antiga. Esse aqui as moças solteiras usavam esses trajes. Aí tem o chapéu também, que é usado. O lencinho na mão. Aí tinha a bolsa, a sombrinha também, que faz parte do traje. Mas e como é que foi esse... Ah, tá. Eu e meu irmão, a gente fazia parte do grupo de jovens. E aí, a comunidade do Louro também tinha pouca tradição esse veio da Alemanha. No cultivo de hortaliça. O forte mesmo é a Rachadel, que mais produz hortaliça, a comunidade que mais produz é a Rachadel. Então a gente conversando assim, poxa, vai ser uma vergonha se o Rachadel não fizer festa. E daí assim conversando, aí o meu irmão conversou com o presidente do CAEP na época da igreja, mas aí assim eles nunca tinham, oi linda, nunca tinha assim feito uma festa assim, né? Então não tinha um conhecimento de como fazer. Esse aqui é um traje que a rainha da festa usa. A rainha da nossa festa. Então aí primeiro ele até não aceitou. Aí o meu irmão falou com o presidente que era do clube de futebol aqui. E depois ele também não aceitou e meu irmão voltou a falar com o presidente do CAEP. Então ele aceitou, porque ele disse, se vocês ajudar, eu disse, não, nós vamos tudo, a gente se reúne, se junta e faz. Então, e aí eles assumiram e a gente ajudou, foram formadas assim várias equipes. Eu fiquei com a parte do desfile, meu irmão também, foi até o apresentador do baile do desfile também. Esse aqui é um traje masculino de época, tem um chapéu lá também. Ali tem outros trajes também, de trajes típicos. Aí a gente fez até assim, a gente aproveitou as crianças da escola, porque era a época de 7 de setembro, o primeiro desfile, né? Eu vou mostrar umas fotos da primeira festa aí para vocês, das festas. Esse também é um traje típico. E aí a gente foi, assim, a comunidade se uniu e aconteceu a primeira festa. O pessoal que... Eu quero mostrar umas fotos. Aqui também tem os trajes dela, era muito ligado em mim. Aqui eu conto a história todinha da festa, tá? Foi tu que escreveu? Que eu escrevi daí. Não, aqui é uma antologia que foram vários da academia que escreveram. Ó, essa aqui é aquela senhora descendente de indígenas que eu falei para vocês lá. A gente comentou, né? Então aqui está a história dela, que foi uma colega da academia que escreveu. Então aqui, ó, tem essa foi a parteira. Então aqui tem a tradição das festas. Então assim, como a nossa comunidade é assim uma comunidade que tem muita tradição das festas, desde antigamente, comemorava-se muitos casamentos, a festa do padroeiro, do Natal, da Páscoa, era assim muito comemorado. Então a festa da hortaliça faz parte dessa tradição toda de festa que tem na nossa comunidade. Então aí a gente procura resgatar tudo que a gente tem de cultura, de tradição, desde antigamente, para apresentar para os visitantes que vêm, para mostrar que a nossa cultura, as raízes da nossa história na festa. Por isso que a gente procura assim, resgatar o máximo que a gente pode, a gente pesquisa e os trajes também é fruto de pesquisa, de um trabalho. E depois a gente tem a participação da comunidade, dos jovens, das crianças, das mães, dos avós que participam sempre, que estão dispostos a ajudar a gente. A família toda participa, as minhas irmãs, meus irmãos, sempre ajudaram na festa, assim, porque é uma festa que dá muito trabalho, precisa assim, de muita ajuda. E é uma coisa assim que une a comunidade, todo mundo ajuda, participa da festa, cada um dá a sua colaboração. E tem muito trabalho assim na véspera mesmo, no sábado, domingo, quando são montados os carros, que não pode montar antes, que a hortaliça é uma coisa perecível,
não tem como montar antes, então são montados carros alegóricos com hortaliças e toda a parte da cultura alemã vem na abertura da festa. É muito bonito. Os mais jovens apoiam bastante? Bastante, a gente convida, eles participam. Assim, então a cada ano assim ela tem aumentado muito. Muita gente fora vem para ver a beleza, né? Não só da beleza natural que tem, o verde aí da natureza mesmo em si, né? Das florestas, tanto das plantações, das casas, com a tradição dos canteiros, das flores, isso aí tudo faz parte da tradição alemã, os jardins, as flores na frente das casas. Já vem das nossas avós isso ali. E continua. E elas participam também na festa, trazendo os carrinhos com flores, com verduras. É uma festa muito bonita, que a gente faz para homenagear os nossos antepassados, aí, os imigrantes que vieram e manter viva essa tradição. Tem um público estimado assim, de pessoas? Tem, sempre passa de 15 mil para cima. Para dizer assim, do município é a maior festa do município, para não dizer da região. Ela já assim está com mais de 15 mil pessoas. Tem shows no dia da festa, os bailes à noite para a escolha da rainha da festa. E depois no domingo tem o desfile, tem as comidas típicas, né? A famosa galinha recheada, o recheio alemão. A festa oferece salada gratuita, né, para os visitantes. São os agricultores que doam as hortaliças para fazer a salada. E no começo começou bem pequenininha. Bem pequena e depois foi crescendo, com asfalto também, né? Por sorte o governador visitou um ano aí a nossa festa, choveu bastante naquele dia, deu bastante lama, daí ele viu que da necessidade dos nossos agricultores tinham para escoar a produção, né, de estradas boas. Então ele sensibilizou, meu irmão na época era prefeito, então aproveitou o público da festa ali, em público, ele fez o pedido e ele realmente cumpriu a promessa e trouxe o asfalto. Isso ali melhorou muito, porque antes do asfalto, as plantações que a gente vê na beira da estrada eram cobertas de poeira e hoje já não tem o problema da poeira nas hortaliças. E antes era um problema sério a poeira e hoje não tem mais isso. Então melhorou também por esse lado, tanto para o escoamento como... Aqui eu conto toda a história assim, eu dei um branco assim na hora de muita coisa, desde a primeira festa até hoje. Daí eu tenho assim várias fotos aqui da festa que a gente fez. O desfile mesmo assim é um show, de criatividade, E tem concurso, tem... Tem. É assim, é um momento que os nossos agricultores, mesmo com as mãos calejadas aí da roça, eles são muito criativos, eles mostram toda a criatividade, eles confeccionam cada carro alegórico ali que é de tirar o chapéu. Que às vezes o carnaval de Florianópolis não consegue fazer tão bonito como eles fazem com hortaliça. Tem ali umas irmãs que confeccionam animais com hortaliça, né? Pássaros e outros bichos, tudo com hortaliça, tudo esculpido com hortaliça. É muito bonito.